Saudações a todos, sou Marcos Areno, Babalão e Calgundá, e este é o canal do YouTube Social da blog, um blog que tem textos, www.urumilá-fa.com.br. Muito bem, então vamos lá, mais um vídeo. Então, se você quiser ficar até o final deste vídeo, eu vou fazer um comentário aqui, ou uma crítica, pode juntar as duas coisas assim, né? Sobre a questão de que tem pessoas de candomblé, nós vamos estar falando aqui basicamente sobre o candomblé ligado a Ifá, que dizem que o candomblé é uma religião sem pecado, que não existe pecado no candomblé. Eu vou dizer para vocês, isso foi uma questão antiga, anterior, eu não sei se ainda está valendo, né? Mas eu acho legal, em termos teológicos, comentar sobre essa visão, porque já foi uma visão que acho que ainda hoje tem pessoas que podem transmitir para vocês. Então, eu vou comentar sobre isso, né? Ifá tem a teologia, e nós vamos estar falando sobre esse tipo de coisa aqui, tá bom? Então, se você quiser ficar para entender a minha abordagem, fique aí, se não, procure outro vídeo no canal. Então, vamos lá. Quem ficou, estamos continuando, né? Eu quero lembrar todo mundo, né, que esse é um canal de Ifá, tá? Esse é um canal de Ifá. O que eu faço aqui é Ifá, o que eu estou falando aqui é Ifá. As pessoas podem achar que eu fico falando de Deus, de teologia, mas olha só, tá bem amassada essa camisa, né? Bom, peguei agora. Mas é verdade, cara, é isso aí mesmo. Ifá é teologia, então eu não tenho como falar de Ifá para vocês se não falar de teologia, eu estou falando de Ifá. Tem muita gente que pode esperar que eu fique falando de Odu, do João Odu, esse Odu isso, esse Odu aquilo, cara, isso eu já expliquei aqui, que isso é uma coisa, falar de Odu é uma coisa que tem a ver com a pessoa que está na sua frente, você está conversando, está consultando, que naquele momento aquilo ali tem sentido, né? Não faz muito sentido você ficar fazendo um canal para ficar falando do Odu A, do Odu B, do Odu C, ainda mais por aqueles Odus de jogo de búzio, né? Que não tem nada a ver com o Ifá, né? Que o significado é totalmente diferente, né? Mas enfim, ou falta entendimento, né? Mas vamos lá, então estou aqui falando sobre Ifá, tá? Só queria esclarecer isso, que às vezes a pessoa pode não entender, né? Que tal de canal é esse de Ifá que o cara fica falando desses assuntos assim, genéricos, mas é isso que tem em Ifá, tá? Assuntos genéricos, né? Vamos lá, então qual é o histórico, né? O histórico é o seguinte, cara, isso sempre teve no candomblé. Lembra que eu já fui de candomblé, né? Fui de candomblé há uns 10 anos. Então, assim, o que acontecia lá no candomblé? Acontecia isso, que as pessoas, havia um papo, né? Um papo que circulava, que se dizia isso, que o candomblé era uma religião sem pecados. Inclusive vi gente que publicou, repórter, cara, pessoal de imprensa não tem nenhuma inteligência, né? Se tivesse, não seria jornalista, né? Mas o cara publicava, olha, a religião sem pecado, mas eu vou falar aqui de uma pessoa que, né, tem inteligência, mas falou a mesma coisa. O candomblé não tem pecado, nada disso, e acontecia muito pronunciamento de, às vezes, eu cheguei a ver Yanorixás, né, de casas tradicionais, né, publicadas lá por pesquisadores que conversaram com ela, não, o candomblé não tem pecado, a religião não tem pecado. Falavam isso. Isso foi uma das primeiras coisas que me impressionou muito na religião e fez eu iniciar uma busca de conhecimento. Assim, eu gosto de voltar nesse assunto, porque tem alguns assuntos que dominaram, me motivaram a estar onde eu estou. Esse foi um dos assuntos. Eu falei assim, cara, eu olhava assim, não é possível, essa religião não tem pecado, não tem ética, não tem nada envolvido, o que será isso? Aí eu fui atrás disso e aí eu descobri um monte de coisa que não era o que essas pessoas falavam, né, claro. E vou dizer que, mas essas pessoas não estavam tão, assim, enganadas. Assim, as pessoas tinham algum motivo para o que falavam. Por exemplo, tem um livro do antropólogo, né, do Reginaldo Prandi. Ele tem livros, um bom autor, um conhecido autor, no Brasil não sei se ainda é vivo, mas o Reginaldo Prandi, ele fez um livro que foi Os Candomblés de São Paulo. Assim, esse livro você pode baixar na internet via PDF, acho que não sei se foi publicado não, tem PDF, você pode baixar gratuitamente e ler lá o livro dele, lá Os Candomblés de São Paulo. O livro dele, acho que a primeira parte, o primeiro texto, tem uma parte bem significativa no início, que é dedicada a isso, né? O Prandi tinha essa coisa, ele botava o título no livro, lá no conteúdo tinha uma coisa um pouco diferente, tá? Mas então, o livro de Candomblé de São Paulo, apesar de falar de pessoas de São Paulo, mas ele abordou essa questão no livro, né? Sobre a ética da religião. E aí, mas ele é um pesquisador, né? Antropólogo, ele está lá, ó, eu estou retratando o que as pessoas estão falando para mim, né? E de fato, as pessoas que ele entrevistou, cara, pessoas que retrataram essa situação de absoluta falta de ética.
ele entrevistou pessoas reais, as pessoas davam lá, eram macumbeiras, muitas delas devia ter alguma relevância lá em São Paulo, porque ele entrevistou no livro, mas assim, macumbeiras baixas, com aquela abordagem de feitiço, disso, daquilo, bem ruinzinha, né? Então, e estava lá retratado, então ele foi várias pessoas que entrevistou, então ele passou, no livro ele confiou, tá vendo? Se as pessoas entendem que não tem ética, então não tem ética. Essa é uma forma de você abordar o assunto, né, dessa maneira, né? Antes de você fazer uma afirmação, você consulta e se aquela é a situação que é o entendimento de todo mundo, você diz, olha, então de fato as pessoas entendem que a religião é assim. Aí ele retratou isso e ajudou isso, né? Essa posição. Mas aí o que acontece? O que acontece é que depois, quando eu pesquisei, quando eu fui descobrir, eu vou falar daqui a pouco, né? Logo a seguir eu vou falar sobre isso. Eu descobri que não era nada disso. Quando eu comecei a pegar livros, né, que já tinham na época, já tinha acesso na época de autores, né, de outros pesquisadores, né, principalmente estrangeiros, do Lalu, o próprio Beniste, que começava a retratar a religião em si, né, começava a falar sobre o ponto de vista de Farca, começou a ser trazido, retratado no livro, começou a chegar aqui, né, já tinha uns livros que começaram a chegar aqui, mesmo em inglês, né, e retratava uma outra coisa. Era uma religião que não refletia aquilo, então, ou seja, aquela visão deles da religião não ter ética e moral, eu não encontrei, né? Então, o que aconteceu que eu posso dizer para essas pessoas? Aí as minhas avaliações. Essas pessoas que repetiam essa coisa, ou que repetem até hoje, e que podem estar repetindo até hoje, são pessoas que não têm a menor ideia do que estão falando. Essas pessoas, aquelas pessoas certamente, e se ainda tem pessoas que podem estar falando disso hoje, estou dizendo isso, mas vou dizer daquelas pessoas, né? Depois vocês tragam para o presente. Aquelas pessoas não tinham a menor ideia do que estavam falando. Elas jamais podiam representar a religião que elas participavam com aquela fala imbecil, idiota que elas estavam tendo. Eles não tinham ideia de teologia, e isso é verdade, gente. Olha só. Pessoas de Candomblé, orixás antigos não tinham a menor ideia de teologia. Nunca procuraram saber, nunca foi, né? Eles tinham muita dificuldade de aprender. Tem gente ali que nem sabia ler direito, né? Essas coisas são muito assim. Claro que, olha só, quando eu entrei no Candomblé, eu vou dizer que eu entrei e eu aprendi pela mão de gente muito inteligente. Pessoas que eram antropólogos, mestrados, doutorados. Assim, eu conheci um outro Candomblé, tá certo? Eu conheci, sorte que a gente tem, né? A gente tem Ori para guiar a gente aí, né? Tem um anjo da guarda que guia aí. Eu conheci um outro Candomblé, não esse Candomblé dessas pessoas. Mesmo na prática, a casa que eu pertenci, pessoas extremamente éticas e tal, que não refletiam em modo algum. O que eu digo é o seguinte, essas pessoas que falavam isso, basicamente eram papagaios que repetiam uma versão que alguém falou uma bobagem dessa, não tem pecadinho, não tem isso, que não é uma mentira, e repetiu e ficava dizendo essa coisa, não tem pecado. Na realidade, essas pessoas elas precisavam desta fala para poder justificar os próprios atos dela, que eram certamente pessoas que tomavam atos sem ética, sem moral, vendiam feitiços, vendiam favores, vendiam malefícios, então, que é o caso que está retratado no livro do Prandi, pessoas que vendiam os trabalhos dela para fazer malefícios contra as pessoas, assim, enganavam pessoas com esse tipo de abordagem, né? E ainda se usava essa capa de religião. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, sempre foi isso, né? As pessoas que procuravam iludir as pessoas, enganar, roubar as pessoas, né? Através da oferta de favores religiosos, através da promessa de coisas que elas não conseguiam cumprir, através da promessa de fazer malefícios para pessoas que tinham a ética pior do que elas próprias, né? Eu sempre digo isso, as pessoas que procuram essas pessoas têm ética pior do que as próprias pessoas que estão ali, né? Elas estavam lá para vender malefícios, tá certo? Vender malefícios, mas usavam lá a capinha. Não, eu sou o cargo tal, eu sou o Yalorixá, eu sou o Babalorixá, eu sou da casa tal. Eles usavam o fundo da religião para ter autoridade e dizer, não, o que eu faço é o certo, eu sei de tudo, né? Gente que saía iniciando um por semana, cada semana tinha uma iniciação. Essas pessoas, todas elas,
por incrível que pareça. Coincidência, olha que coincidência, todas morreram cedo, não tiveram uma vida longa. Esse é um grande fator, né? Pode não ser definitivo, mas tem pessoas aí que dentro, isso está dentro da religião, não vou comentar aqui, mas que têm uma vida longa, fizeram uma passagem, né? Morreram com toda a tranquilidade, e há outras que a vida dela foi interrompida, morreram cedo, 40, 30, 40, cara, tem gente aí, conheci babalorixás famosíssimos aqui no Rio, livro, não tem livro não, mas assim, festas, DVDs, não sei o que, o cara morreu com 40 anos, 30 anos, 50, cara, pessoas ali ainda na flor da idade atualmente, né, e morreram, passou, a vida deles foi embora, coincidência, né, mas eram pessoas que não tinham, e essas pessoas, inclusive, quando iam falar alguma coisa em nome da religião, eram consultadas, fala aí alguma coisa, aí elas recorriam o quê? Ao Kardec, a Bíblia. Isso também me incomodava muito, foi uma das coisas que me foi atrás de informação. As pessoas que usavam isso, cara, elas procuravam assim, elas não tinham nada de teologia na religião dessa, falando, porque eu fui atrás de teologia dessa religião, né, que eu falou. O que, cara, você imaginava lá, aquilo era um deserto, a pessoa saía citando Buda, citando hinduísmo, citando budismo, citando Jesus e citando kardecismo. Isso era o que, né? Sendo o kardecismo e a Bíblia era o que mais tinha. Um sofisticadinho falava de Buda, tá certo, né? Eu vi até Babalaô, Babalaô que falava de tudo menos de Ifá. Curioso, né? Já vi Babalaô, né? E assim o Ifá. Não é só, Ifá não sou muito não. Tem muita gente que saiu, se iniciou, aí se anunciou Babalaô, não sei o quê, e começou a ler tratado, e tratado somente cubano, né? Ou talvez o africano muito bem tratado, não ensina teologia, o cara não aprendeu nada e sai repetindo, né? Tem que recorrer a esse tipo de coisa, né? Então, essa foi a situação, né? E aí, qual é a história? Não é verdade. Olha só, de fato, a religião não tem esse conceito de pecado e não tem principalmente a absolvição de pecados. Não existe isso, né? Existem pecados, existem inspirações éticas? Sim, existem, claro. Cara, a base toda do comportamento humano nessa religião, como eu já falei aqui em vários vídeos, mas você pode não ter visto, é o que se chama de Iwapele, que é o caráter ideal, né? Então você pode usar outra expressão que é Iwarere, que é o bom caráter, né? E o que é o caráter ideal? É a pessoa, né? O que são os atributos, as virtudes do caráter ideal? É a pessoa que tem ética, que tem honra, que tem retidão moral, que tem honestidade, que é confiável, confiabilidade, que fala sempre a verdade, que é gentil com as demais pessoas, que é útil para as pessoas que estão em volta, que é uma pessoa solidária com as pessoas que estão em volta a ela, e a pessoa que é generosa com as pessoas que está com ela. Então é isso que está em Fá. Essas são as qualidades e virtudes que são buscadas nas pessoas. E é por isso que as pessoas são valorizadas. Então sim, existe valores na religião, sim existe uma ética, uma moral na religião, e sim existe uma ética de tratado. Se você viola isso aqui, você está violando o que se espera, o que Deus espera de você, tá? E a questão dos pecados que eu falei, tenho? Não tenho. Toda vez que você viola essas condições, que você deixa de ser, você está cometendo um erro. A questão é, não existe absolvição de pecado. Não adianta você esperar, vou fazer um ebó ali e passar uma aguinha e meus pecados serão absolvidos. Lamento, não é assim que funciona. A gente diz assim, você será julgado por tudo que você fez na vida. Você é um contínuo. Então, se você for uma pessoa que tem um mau comportamento, recupere isso para que no final da sua vida você seja medido por Deus. E isso está no ciclo de vida, né? A gente nasce, vive, morre e depois da morte, no pós-vida, você será julgado por Deus. E baseado nesse julgamento, você pode ir lá pelo mundo espiritual, por Orum, o Orum Rere, né? Aí tem vários Oruns bons aqui, né? Que separa, mas tem o Orum bom ou o Orum Buruku, que é onde você vai ser assim, você vai ser penalizado, você vai sofrer. Existem, como em outras religiões também, religiões orientais, você pode ser destinado a encarnar e assim, em um animal. Isso eu vi os africanos falando para mim, cara, em 2005, entendeu? Os caras falaram, não, você pode vir como, você reencarna como um animal para sofrer aqui, né? Animal sofre.
você vai sofrer aqui, esse é um dos castigos. O outro que você fica lá, você vai por um burucu que você vai sofrer, ou você vai sair da sua linhagem familiar. Então existem castigos para quando uma pessoa é muito ruim. Então a sua avaliação aqui, isso. Então a sua vida é a soma das coisinhas que você faz aqui. Então não existe essa de você, esse modelo muito conveniente, né, que dá autoridade ao sacerdote, né, que tem na igreja cristã, né, nos católicos, nos evangélicos, que você faz uma merda, aí você vai para o padre, você vai lá e faz aquela sua... Eu me arrependo. Você tem, claro que tem que segundo os padres, tem que ser uma coisa sincera, tem que vir de dentro de você. Você se arrepende daquilo, muda o comportamento, tá bom, você vai lá. Não tem isso, né? Não tem essa absolvição. Como é que é isso? Você aqui, né? O nosso entendimento é que você não precisa fazer nada disso. Você não tem que ser absolvido por um sacerdote. Você tem que mudar o seu comportamento, se tornar uma pessoa melhor, voltar naquele ponto, inclusive voltar às pessoas que você eventualmente que você fez o mal, recuperar aquilo, mudar a sua relação para que você tenha uma vida melhor e seja considerado, né? Então, assim, o nosso paralelo com a religião, com os católicos, não é tão diferente no sentido de que você tem que mudar a forma. É que eles entendem, eles botam na mão do sacerdote esse poder de tirar para você. Claro que se tira de você, você comete de novo, você vai lá de novo, tira e comete, você vai fazer 100 vezes lá. Aí ele entende que você está tirando o seu pecado lá. A gente não está tirando, não. Isso é uma escala que você tem que melhorar como pessoa para que você possa na sua vida ter um pós-vida melhor do que você teria com isso aí. Então, esse é o modelo que está lá. Então, o modelo de Fá não é um modelo de ausência, né? Não é tão diferente, assim, é diferente em relação ao modelo católico, porque não tem essa autoridade do sacerdote para desfazer coisas que você fez. Você que tem que desfazer as coisas que você fez, mas você continua sendo julgado. Claro que a gente também não tem inferno. Ainda vou falar sobre inferno em outro vídeo. Eu já falei várias vezes, não vou falar mais uma vez. Eu gosto de falar sobre o inferno, né? É uma coisa bem interessante aqui em relação aos católicos. Mas, então é isso, tá certo? Agora, o Candomblé falha com relação a esse entendimento, a explicação dessas coisas? Falha. E mais ainda, saber isso aí faz diferença na sua vida? Claro que faz, gente. Tudo isso que eu estou falando aqui faz muita diferença. Você saber disso, você saber como você deve se proceder, como você não deve proceder na sua vida, tá? Claro que eu já disse o seguinte, olha só. O fato de você ser católico e você ser do Candomblé não vai fazer nenhuma diferença para Deus se você está aqui e você está aqui. Ou seja, o seu destino e a sua condenação não vai ser diferente baseado na religião que você adotou. Você está achando que é isso? Está enganado. Claro que ninguém sabe qual é a verdade. Você só tem que escolher uma. Você pode seguir esse caminho aqui, ter tido 10 absolvições, não sei o que, extrema unção, não sei o que, e ser condenado do mesmo jeito. Mas eu cumpri aquilo tudo, mas aquilo tudo estava errado. E aqui, entendeu? Então a gente aqui, pode ser que a gente vá ter inferno, a gente não entende, ninguém sabe qual é a história. Então você tem que escolher uma, tá? Mas lembre que o destino das pessoas é o mesmo. Você só procura escolher aquilo que é o mais adequado, mais razoável, aquilo que você acha que tem mais coerência com a sua vida, a vida de todo mundo. Isso você tem que pensar, né? Então não se engane com essa visão de pecadinhos e absolvição, que você tá tudo tranquilo, não foi absolvido, ou não se engane. Vocês sabem que tem uma coisa muito interessante desse mecanismo, né? Que o batismo, segundo os católicos, o batismo ele tira seus pecados até aquele momento, né? Te dá uma limpada, né? Aí dizem, tem muita coisa que falam, né? Que Constantino, que foi uma pessoa muito importante, né? Um estrategista, um cara muito inteligente, Constantino. Dizem que ele não se converteu a vida toda, apesar dele ter incentivado o cristianismo, né? No contexto do Império Romano. Inclusive não foi ele que transformou o cristianismo na religião oficial do Império Romano. Muita gente diz que ele fez isso. Quem fez isso foi Teodósio, se não me engano. Não tenho certeza do nome não. Mas ele não foi ele. Ele apenas reconstituiu lá, tirou da ilegalidade, deixou as pessoas praticarem, incentivou aquilo. Mas o Constantino, ele não tinha
Ele não se converteu, ele continuou. Quando é que ele se converteu? Quando ele estava para morrer, deitado na cama, ele disse: agora eu quero me converter, me batiza. Por quê? Porque ele que, segundo a regra dos católicos, se você batizasse naquele momento, todos os seus pecados anteriores estavam limpos. Então o que ele fez? Fez isso e aí morreu. Então ele morreu sem pecados. Olha a história, né? O artimanha que ele fez. Aí, mas ele pode fazer isso? Olha, ele acreditava que isso ia funcionar, não significava que aquilo ia funcionar de verdade. Mas a teologia dos caras, a lógica do cara era essa. E essa prática ocorria, tá? Outras pessoas fizeram, até que os bispos se reuniram e falaram assim: não vão fazer mais isso, porque isso aí era uma indignidade, né? O cara estava usando uma interpretação ruim, querendo se aproveitar daquela interpretação para não ser uma boa pessoa, esperar na hora que for morrer eu me batizo. Olha a história que tem, né? Como as pessoas vão. Então, eu queria dizer esse negócio. Agora, com relação ao candomblé, cara, essa visão equivocada, eu já fiz, só para complementar algumas críticas que eu fiz, realmente, o que acontece com Yaluxá Babluxá, existe muita dificuldade para você conhecer a teologia dessa religião. Apesar disso, as pessoas assumem posições e elas não procuram entender nada, elas procuram lá ficar repetindo como se fosse Bíblia, como se fosse evangélico. Isso é muito ruim. E uma coisa também que é muito complicada no candomblé, as pessoas às vezes perguntam assim: qual uma boa casa? Não tem muito boa casa, eu não tenho ninguém para indicar. Tinha uma, mas assim, já a pessoa já faleceu, eu já não indicaria mais de uma casa. Por quê, né? Porque hoje o candomblé, ele é muito voltado para a prática, né? Olha só, é uma religião muito boa, todo mundo que participou gosta, é um negócio legal, mas ele é muito interno, ele é muito família, é como se você fosse dentro de uma casa de família. O que falta no candomblé é ele ser uma coisa aberta para que você possa não ser daquele círculo íntimo da religião, mas mesmo assim você participar e você comungar com aquele tipo de entendimento teológico e dos benefícios daquilo. O que falta ao candomblé é essa estrutura de missa, né, de culto, ou missa, né? Por quê? A missa é uma coisa que você tem a instituição, você tem o sacerdote, você tem o círculo íntimo dele que mantém aquilo funcionando, mas na missa você permite com que pessoas participem e você consegue distribuir os benefícios, você tem a palavra, as orientações para aquelas pessoas, sem que elas tenham que pertencer ao ciclo íntimo. O candomblé não tem ciclo externo, ele só tem um ciclo interno, né? Entendeu? Tem pessoas que fazem a religião e dividem no ciclo interno da religião, que é o núcleo duro ali, e tem outros que fazem até que tem um núcleo muito duro, muito mesmo, tem um outro núcleo e tem um núcleo central, né? Tem religiões que tem ali um pessoal mais por dentro ainda. O católico é bem assim, né? Vamos dizer que o sacerdote seria um núcleo muito duro, aí tem as pessoas em volta dele ali, que seriam a parte que constitui o corpo constitutivo da igreja, e as pessoas que participam da missa com regularidade, com tudo, aquela comunidade, parará, que pertence lá. Essas pessoas aqui, elas pertencem à religião, mas não tem que estar aqui envolvidas naquele dia a dia da coisa. E elas têm possibilidade, vão lá, eles ouvem, existem todos os benefícios da religião. O que acontece com o candomblé, que é muito complicado? Ele não tem esse conceito, gente. Aí algumas pessoas vão dizer: não, tem sim, tem um xirê. Olha só, gente, um xirê está longe de ser um culto comunitário. Xirê é uma festa. O cara está dando uma festa por algum motivo. Você está indo numa data festiva, você está indo numa quermesse, né? Como dizer. Você está indo numa data festiva lá e está ali usufruindo com alguma coisa. É bacana, o xirê é legal, tal, mas aquilo é uma data festiva. Você não está ali naqueles ritos semanais, né? Ou diários que a pessoa participa, que tem muito rito lá para dentro, né? Ou seja, a prática interna é muito legal. Você participa de coisas muito pequenas, muito simples, né? O xirê é aquela coisa caríssima, superprodução de tudo, as pessoas ficam nervosas porque tem que dar tudo certo, é como se fosse um palco, né? O palco no sentido de é uma grande exibição da casa toda, aquele negócio todo. Então o negócio fica meio tenso, né, para fazer xirê, né? Mas, e tem os dias muito mais informais, que são as coisas pequenininhas, são feitas lá dentro, que são as coisas boas, você participa ali, é bem contínuo. Então, quando você participa de uma casa, aquilo é bem contínuo, o ruim disso é que exige muito das pessoas. As pessoas, às vezes, se incomodam com aquela rotina tão forte, né? A parte do católico, ele é um pouco mais ausente, e no candomblé você sempre fica muito dentro e muito ligadão. Então, isso é muito ruim, né? Porque não dá essa chance das pessoas participarem da religião, terem contato com a religião, terem contato com o orixá, terem os benefícios disso,
sem elas estarem lá naquele ritmo, daquela rotina interna, né? Isso é ruim. Eu acho assim, isso é uma falha muito séria do candomblé. O candomblé não consegue crescer, não consegue ser uma coisa entendida por muita gente, né? Percebida, não consegue transmitir os benefícios da religião, porque ela está contida numa prática voltada para a parte ritualística. Então as pessoas ali ficam muito mais preocupadas na ritualística, né? Naquela coisa toda, do que o sacerdote está preparado para falar com o público. Ele nunca está, né? O sacerdote fala com aquele público interno, e esse público interno dele nunca vai questionar ele, nunca vai perguntar, não pode nem abrir a boca, né? Um troço muito, né? Você encontra lá Yanomami absolutamente despreparados, né? Para falar qualquer coisa, e são pessoas que só podem falar, não podem ser contestados. Você não pode, raramente, assim, tem casos que você não pode nem abrir a boca para perguntar nada pro cara, tá certo? É assim que se vive, né? É o império da ignorância, tá certo? Sobre esse aspecto. Tem outras não, tem casas que tem pessoas mais abertas, mas tem casas que assim, o cara, quanto mais despreparado, isso é pior, né? Tem gente que se foca na parte ritualística, né? Na parte litúrgica, e aí não tem conhecimento nenhum. E essas pessoas se isolam do tipo, não vou falar, você não tem tempo suficiente, você está muito novinho para saber dessas coisas, isso é segredo, e não consegue saber nada. Mas era isso, eu não queria, já falei 26 minutos, era mais, 5 minutos a mais do que eu queria aqui. Queria falar só em 20. Mas era isso para dizer para vocês que existe uma ética, valores e moral na religião, e que essa coisa de religião sem pecado é coisa de idiota, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima.